Meu nome é Johanna Maria Petronella Francisca Sullier. Eu nasci na Holanda, em Wijchen, Alverna, no estado de Gelderland. E eu vim para o Brasil com 6 anos. A senhora nasceu em que data? 27 de agosto de 45. E quando a senhora, vamos dizer, nasceu, e o que lembra da sua infância lá na Holanda? O que eu lembro, não posso dizer o que eu passei, antes de eu mesmo me lembrar. Pode. Eu nasci com nem 1,8 kg. E daí o pai me levava, a mãe estava bem doente, ficou meio ano doente depois do meu nascimento. E daí o pai tinha que me levar uma vez por mês num posto de saúde para ver o peso e tudo. Meio ano eu já tinha peso. Normal, bicho ruim não morre, né? Brincando. Ai. Então e daí eu já tinha peso, prematura, sim, um pouco, né? E eu não sei se eu era prematura, porque nunca falaram isso. Não sei. E daí, quando uma vez, daí tinha naquele tempo as freiras iam nas casas das mulheres que ganhavam neném, ficavam 9 dias lá. Essa irmã ficou meio ano lá porque eu não estava bem e nem a mãe. E daí o cavalo começou a correr por causa do véu daquela freira. E correu e caiu. E o meu pai falou, isso eu mesmo não sei, né? Meu pai falou que eu fiquei rolando. A irmã me segurou, mas ela me soltou com aquela queda, né? E que eu fui rolando e o pai pulou para fora do carro, da carroça, sentou em cima da cabeça do cavalo, para ele não levantar e passar por cima de mim. Não foi traumático, né? História, nasceu fazendo aventuras. Fazendo aventuras. E ainda faço, viu? Ainda faz, né? E aí depois a senhora... E daí eu fui na escola, um meio ano no jardim e um meio ano no primário. Eu sabia ler e escrever palavras com 2 letrinhas, né? Mas não. E daí, uma vez eu fiquei de castigo e eu não mereci. E lembra do castigo? Lembro! Nós saía uma fila aqui e uma ali, depois da aula, né? E daí tinha uma menina que não falava com ninguém, ela era muito acanhada, né? E eu também era acanhada, mas eu tinha pena dela. Então eu olhei assim para ela e eu sorri. E a professora achou que eu tinha falado com ela. E eu tinha que ficar depois de castigo. E daí eu fiquei de castigo e lá às 4 horas parece que já era escuro, né? E daí eu tinha que atravessar um pátio lá para ir na escola onde minhas irmãs estudavam. E tinha umas árvores grossas assim. E eu tinha que atravessar, já era escuro. E me parecia que essas árvores vinham tudo para mim. E nós também levava para casa uma menina cadeirante. Mas nós não podíamos ficar brincando lá. E daí a gente levava, e o pai em casa, não chegava mais tarde em casa. E daí minha irmã mais velha já estava na janela assim, a Nelly. E daí o pai, vocês ficaram de novo brincando lá? Não, nós não ficamos, mas eu não disse nada, eu era pequena, né? E o pai, vem cá. Vocês ficaram brincando lá ou não? Não pode mentir, viu? E eu não menti. Não mentiu, mas e daí apanhou? Eu não, porque eu não menti. Os outros eu não me lembro se apanharam ou não. Bom, e quando a gente veio para o Brasil, o que eu me lembro de uma criança de 6 anos, né? Eu me lembro que na Holanda eu ia encontrar a mãe quando ela ia na missa. A mãe disse que com 4 anos andava numa bicicleta grande, mas ali tudo plano, e a mãe atrás segurava. Mas daí um dia ela não segurou e daí eu caí. E
O que mais? Eu lembro esse tipo de coisa, né? Sim, bem da infância. Uma né? vez eu caí, eu estava andando de patinete com um pé em cima do patinete e o outro tinha uma pontezinha assim em cima de um, não era bem um riacho, né? E eu perdi o equilíbrio e caí lá dentro. E não era muito fundo, mas eu achava muito fundo. E daí tinha um primo meu no barranco daquilo lá e ele dava risada e não me ajudou a sair. Eu fiquei tão triste porque eu achava que ele ia me ajudar e não me ajudou. Os desesperos. Desse primo, eu me lembro dos outros, não. Viu? É o que deixou a marca, né? Queridos. E são os medos da infância, né? E daí eu me lembro que nós viemos numa van, ônibus pequenininho, nós fomos para o porto, né? E eu não sei se era sarampo, o que, aquelas bolinhas vermelhas. E daí a mãe me botou um boné assim, porque eu tinha aqui. Ela botou um boné assim e ela disse para mim, tu não bota esse boné para cima, porque daí tu não pode ir junto para o Brasil. E eu louca de medo. E a minha tia, a irmã do pai, aquela que veio umas quantas vezes aqui, 3 vezes, ela queria muito que eu ficasse lá com ela. Mas eu estava louca, eu não queria. Queria ir com a mãe. Eu queria ir junto. E daí nós fomos. Bom, no navio, a gente tinha esses momentos que o navio não era, que o mar não era muito calmo, que o navio fazia assim e assim. E daí nós entramos numa tempestade entre Espanha e Portugal, ali onde lá quase sempre tem tempestades. Como é que se chama ali? Golfo da Biscaia. E daí o navio quase se foi. Eu só me lembro que entrava toda a água ali no convés do lado, né? E daí o navio ia para o outro lado e enchia ali, sabe, assim. Mas a mãe depois contou que eles já estavam preparando os barquinhos para largar as pessoas. 5 ou 4 pessoas num barquinho e daí salva-se quem puder. E também a mãe disse que eles jogaram uma âncora. E depois, graças a Deus, a tempestade passou. Imagina, uma família grande, só teu pai e o Chico não estavam juntos. E uma família grande, 5 aqui num barquinho, 5 lá, no meio do mar, na tempestade, né? Graças a Deus não aconteceu, né? Graças a Deus. A Deus, e a Deus nos devemos muito. E daí, bom, no mais, a viagem foi tranquila, nós desembarcamos na Espanha, a gente podia desembarcar, chovendo, e ali tinha, no cais, ali um monte de ovelhas deitado com os pezinhos atados na chuva, eu morria de medo. E daí o pai comprou umas bananas para nós comer e eu fiquei um pouco para trás e eu dei a banana para minha irmã, que eu não gostava. Agora eu gosto, pode me trazer. E em Portugal o navio também atracou, mas lá a gente não podia descer. E daí a gente veio, passamos nas Ilhas Canárias, a gente podia ver de longe. E depois era só atravessar o oceano. Bom, daí nós viemos no Rio de Janeiro e ninguém sabia falar português. E o padre, aquele que veio nos buscar, não tinha vindo. Eu não sei o que aconteceu, que ele não podia estar lá para nos receber. E daí do porto telefonaram para a embaixada holandesa, veio um lá. E ele, então, conversou lá com eles e tudo, e nos levou na Ilha das Flores. E graças a Deus tinha um padre holandês lá. Porque os outros não tinha, de todo mundo tinha gente lá. Tinha gente da Rússia que tinham fugido por causa da... Comunismo? Eu acho, né? Eu não sei. Mas que tinham fugido e eles nunca tomavam banho e tinham aquelas roupas bem grossas, porque lá era bem frio, quando aqui é verão, lá é inverno, era bem frio. E daí um dia, e nós tínhamos que ir na fila pegar comida, né? E daí um dia eu estava na fila no meio dos russos ali,
E eu desmaiei, porque essa gente não tomava banho. Então, Deixei cair tudo no chão e eu desmaiei. meu Deus do céu, mas imagina. Bom, daí nós ficamos 14 dias na Ilha das Flores. E depois foram, acho que 3 semanas, eu não sei bem certo quanto. E daí aquele padre veio e daí nós viemos para cá, para Carazinho de trem, do Rio de Janeiro. Levamos 4 dias, sentados em banquinhos de madeira. E daí em Carazinho, um caminhão ali do Solano veio nos buscar. E daí a gente ficou no Solano uns quantos dias e depois a gente foi morar com a avó da Rosini Van Riel. Como é que era o nome dela ainda? Dela era Maria Maier. Maria Maier. E daí nós ficamos morando lá. Daí a gente ia comprar essa terra, mas daí tem a gente que dizia que não era para isso e para aquilo. Gente que já morava aqui, né? E daí a gente foi comprar uma propriedade do Crelli. Uma terra surrada, que o povo aqui dizia, esses holandeses vão morrer nessa terra. Mas a gente começou com adubar e trabalhar, e no fim deu, né? E daí a gente foi indo. E daí nós ia lá de Mantiqueira, nós vinha a pé para a escola de Alpargata. Chove, não chove, sol, chuva. Qual era a escola que vocês iam? No São José. São José. E o São José era ali onde agora tem aquela gruta de São Francisco e aquele salão ali de festas. Era ali. Era um pouco diferente na época. Sim, agora não tem mais. Agora não tem mais escola lá, botaram lá para baixo depois. Isso. Bom. E a escola, a senhora foi daí na escola aqui no Brasil até que quinto ano. Quinto ano. Sim, e daí, quando eu não sei se eu tinha 21 ou 22 anos, daí tinha artigo 99 pelo rádio. Ibirubá, aqui não tinha rádio. E daí eu fui tentar estudar, mas na hora do rádio todo mundo passava do lado e falava e gritava e de repente tinha que vai fazer isso, vai fazer aquilo, então eu perdia muito, parei. Depois surgiu o 99 aqui. No Solano. Nas Freiras. Nas Freiras. O 99 nas Freiras. Primeiro a senhora fez o artigo 99 no Colégio das Irmãs e depois do Contador no Solano. No Contador no Solano. E daí eu fiz faculdade, meio ano, e daí a minha mãe, eu vi que ela não dava mais conta, e naquele tempo nem se cogitava em pegar uma empregada, e a mãe não falava português e nada, né? Eu pensei, uma mãe que passou por 2 guerras mundiais, o pai também, mas a mãe, que ela, assim, dentro de casa, né? 2 guerras mundiais, depois vieram para o Brasil com uma tropa de crianças, com uma mão na frente e outra atrás, sem nada, porque guerra é guerra, isso vocês estão vendo agora, né? Guerra é guerra. E daí eu pensei, e aqui o pai e a mãe, eles não sabiam falar português. Como é que não tinham com quem falar e não tinham nada, e pegar uma empregada, como é que não dava, e a mãe já não estava mais muito bem, né? E a senhora fez uma escolha estressada. De vida. E daí eu pensei, todo mundo é casado e eu não. Eu pensei, eu vou assumir, sabe? E foi no dia que eu ia me matricular para o 2º semestre. De repente veio uma coisa dentro de mim, tu não vai te matricular, tu vai cuidar de tua mãe. Aquilo era tão forte que eu pensei, o que agora eu vou fazer? Eu pensei, vou fazer e Deus vai cuidar de mim. Com certeza. E Ele cuidou. Com certeza. Cuidou? Olha que cuidou. Bom,
E depois, o que eu fiz? Bom, a mãe, ainda depois desse dia, a mãe viveu ainda 12 anos e 7 meses, os últimos 4 anos acamada, com sonda. Muita atenção, né? Precisava de muita atenção, né? Muito Sim, cuidado. e estresse também. Sim. Mas foi. Uma missão cumprida, e bem cumprida. Essa foi uma missão cumprida. Essa foi uma missão cumprida. Que naquele tempo a gente nem cogitava em colocar a mãe, por exemplo, no hospital, alguém que achava que podia, mas eu pensei, não. Criar 12 filhos e os filhos não poder cuidar da mãe depois de velha, de idade, isso eu não conseguia aceitar isso. E voltando um pouquinho na sua juventude, gostava de baile? Gostava de baile? Quer que eu dance uma valsa aqui na frente de vocês? Não precisa, hoje não. Tango, valsa. Gosta, que bom. E hobbies, assim, o que na juventude o grupo fazia aqui, os holandeses? Quando eu tinha uns 17 anos, muitos holandeses já voltaram. Já tinham voltado. Né? Sim, já não tinha mais muitos. Mas tinha um grupo de teatro, um grupo de dança. Mas isso era antes que eu assim tinha idade para sair. Daí tinha o teatro, a Maria e o Chico ajudavam no teatro, o Humberto ali também. Mas a tia era mais nova, né? Sim. E eram teatros bons, nossa senhora. E os seus hobbies, o que tipo assim, de arte, de artesanato que a senhora gosta e gostou toda a vida de fazer? O que eu mais gostava na minha vida era baile e costurar. Costurar? Sempre gostou de costurar. Que Sim. Coisa boa. E eu aprendi quase por mim mesmo, porque eu pensei, se eu tiro medidas, eu faço, pois eu vou ver se dá certo. E deu. E depois a Teodora tinha um ateliê ali de pintura, daí eu aprendi a pintar, gostava muito. E tinha também um hobby. Também a Teodora iniciou isto, e daí tinha muitas mulheres lá, daí eu também ia lá. E uma fazia crochê, outra não fazia nada, outra bordava, outra... Essas coisinhas, né? E fofocava. E daí cada uma tinha que contar um spreekwoord, como é que se diz? É um provérbio, uma palavra. Uma coisa assim, né? Assim, essas coisas, né? Depois um café. Mas a senhora pintou muitos quadros também, né? Sim. E atualmente ainda a senhora tem tipo assim, um prazer, um lazer, um prazer e também um dom de pintar presépios, né? E sabe como é que eu comecei a fazer? Uma vez eu fui para Passo Fundo e lá tinha um casarão. E na frente do casarão tinha um gramado assim que descia, sabe? E tudo escuro no casarão e tinha presépio, mas cada imagem separada. E cada um tinha um refletor na frente. Gente, isso eu pensei, era 14 dias antes do Natal. Eu pensei, mas eu vou fazer um para mim. E daí eu fiz esse aqui, ficou um pouco aleijado porque ele tinha que ser mais comprido embaixo, né? Não, mas está muito lindo, muito bonitas as cores. E a senhora também tem um dom de cuidar das flores e do jardim, né? Que o seu jardim sempre tem uma variedade. É um jardim diferente, é um jardim que traz as flores que são cultivadas aqui na região. Não é um jardim pronto. Ele traz as flores que são típicas aqui da região e que muitos já não existem mais. A tia tem, por exemplo, tem a gérbara ainda? Sim. Alguma gérbara não se encontra mais praticamente, não? Né? Praticamente não, as pessoas não plantam agora mais gérbara. Agora estão bem feias as minhas gérbaras. Então planta gérbara. Quais as flores que a senhora tem no jardim? Mas é rosa, né? Tem esse pé de camélia. Ele já estava aqui quando em 1973 viemos morar aqui.
Já era desse tamanho e ainda tem. Camélia, daí tem a rosa, tem a gérbara, esses arbustos aqui também são lindos, né? Eles não ficam mais altos que assim. Tem uns que ficam bem mais altos. Sobre a Holanda, a senhora teve a oportunidade de voltar para a Holanda numa viagem ou não? Fez alguma viagem para o exterior que foi o seu desejo, a sua vontade? Conta um pouco sobre isso. Olha, para a Holanda eu nunca tive muita vontade, nem oportunidade, mas também não saí de lá muito nova, né? O que eu ia procurar lá, né? E daí o meu irmão me ofereceu uma viagem para a Terra Santa. Daí eu fui lá. Em que ano? 2013, eu acho que foi. E andei de camelo. Tenho foto ali também. Esses bichos são largos assim, em cima. E alto. E daí eles fazem uma volta assim, e daí deitam num tapete. E daí a gente, com a ajuda de alguém, sozinho, não consegue nem subir quando ele está deitado, porque daí é assim alto e largo assim. Daí ele faz uma volta e quando ele caminha devagar, tu está sentado assim. Não é que nem um cavalo que é assim, bonito, sabe? Assim. E daí quando ele corre, é assim. E daí tu vê o homem lá embaixo que segura ele assim, né? Dirige? E daí tu vê o homem pequeno. Eu nunca pensava que era tão alto. Bom, e daí eu fui no local onde Jesus nasceu, onde o anjo anunciou a Maria que ela iria ser mãe. Pediu para ela se ela aceitava, né? E daí eu fui na casa de São José, mas isso eu não entendi muito bem. Isso era um corredor, era uma gruta, mas dentro da terra, um corredor fundo. Não entendi. Porque lá muitos moravam dentro de grutas, mas não é todas grutas assim como a gente vê aqui. Tinha grutas bem fundas dentro da terra e fizeram uma igreja por cima. E primeiro eu pensei, puxa, mas o que é isso? A gente caminhava num corredor e de repente tinha assim vidro no chão, que tu podia ver bem fundo numa gruta. E daí a gente viu cidades, a gente foi nos lugares onde Nossa Senhora, a dormição de Maria, se diz, né? Que ela foi assunta ao céu. Foi um objetivo de vida bem interessante e que foi gostoso. Sim, mas eu nunca pensei que eu ia, mas o meu irmão me ofereceu e a minha cunhada ia, então eles fomos. Aproveitou a oportunidade. Olha. E a senhora, como a gente pôde ver, bastante envolvida sempre com a igreja e tal. Que atividades, como que ações a senhora já desenvolveu junto à igreja, trabalhos? Se quer comentar um pouco sobre isso. Eu sempre era muito acanhada. E eu me lembro, e daí eu já tinha uns 29 anos, não sei bem certo quantos anos. Daí me convidaram para ser catequista. Eu não sei, eu nunca fiz isso, eu não queria, né? Me empurraram. Daí eu fui da catequese. Eu nasci 3 meses depois que a guerra terminou. E no fim da guerra, que eu ainda estava no ventre da minha mãe, aconteceram horrores. A semana passada eu ainda vi um filme da Segunda Guerra. Pelo amor de Deus, o medo que essas pessoas passavam. Eu até vi no filme, né, um trem que dizia, agora vem um trem de holandeses. Gente, e este medo, né? E então eu tinha muitos traumas. E imagina só, já ter 10 filhos e mais um. E guerra, todo mundo não tem mais segurança de nada. E o meu pai
porque agora tem uma outra história. Papa Pio XII, ele acolheu muitos judeus dentro do Vaticano, e se uma mulher tinha que ganhar um nenê, ele dava o quarto para ela ganhar um nenê, ficar até que ela estava boa. E assim ele dava, como é que se diz, nacionalidade romana para esses judeus. Daí os alemães não tinham mais o direito de matar. Os bispos, eles foram direto contra aquele nazismo, né? A favor de não matar os judeus. E daí esses foram mortos. Daí o Papa Pio XII mandou os padres acolher os judeus dentro das casas, assim e também os leigos pegar judeus dentro de casa. Mas eles tinham que, não podia ser pelo nome deles, né? E nós também tinha. Nós tinha. E daí eles tinham que ter como um pseudônimo, né? Sim. E tudo isto a minha mãe passou também quando ela estava grávida de mim. Este medo. Porque se eles descobriam que tu tinha um judeu, tu mesmo ia. E o meu pai, ele levava junto com outros, né? De noite, vamos supor que tu era uma judia e tu também, levavam você vestido de mulher para uma outra casa, estava aqui, vestiam você de mulher, te levavam lá para o vizinho. E te vestiam de homem, porque naquele tempo a mulher não usava calça comprida, levavam para uma outra casa de noite. Mas se eles te pegavam, e tinham até que cuidar com os holandeses. Porque se eles sabiam, ganhavam isso aqui, ó, para dizer que fulano de tal tem um judeu, e eu dentro da barriga da mãe, e a Cornélia, a Liz e o João e eu, né? Mas eu estava no pior de tudo. E a gente capta, hoje a gente sabe que tu capta tudo, e por isso eu estava tão cheio de traumas. Bom, isso eu fiz, tu quer saber de igreja, né? E depois eu conheci também um padre, uma irmã me mandou ir num padre também, que ele também era um tipo assim, psicólogo, né? Mais perto aqui. E daí ele me mandou abrir um grupo da Renovação Carismática Católica, tu conhece? E eu medrosa ainda, né? Eu não sei nem o que é, eu não vou... mas esse fim de semana eu vou dar um curso, tu vem e tu vai fazer. A gente não deve dizer o pepino, ficou para mim, né? Mas ficou para mim. E daí a gente foi indo. E daí até hoje eu estou nisso. Eu, 15, 16 anos, eu fui coordenadora. Porque eu sabia um pouco. E então eu ainda estou. Trabalhando nisso. Bom, tem um grupo daí atuante nisso. Sim, e daí eles já obrigam a gente a ajudar a fazer leituras nas missas e tudo. Comentário e tudo, mas comentário eu não faço mais. Deixa os mais novos fazer. E eu quero mostrar uma imagem que meus pais, quando construíram a casa em 1930, e daí eles botaram bem em cima, no topo, uma imagem de Nossa Senhora. Ela, quando nós viemos para o Brasil, ficou lá. E aquele senhor que foi morar na casa, ele depois foi demolido aquela casa, toda essa história, né? E daí ele foi olhar nos escombros e encontrou a imagem. Aqui tem um buraco bem grande, ó, isso é oco por dentro. Ele encontrou essa imagem e daí ele não achou a cabeça de Jesus. E um tempo depois, ele foi de novo nos escombros e daí ele achou a cabeça. E está preso aqui com uma fita durex. Isso também é uma coisa interessante, né? Que depois nos escombros da casa encontrou a cabeça. Sim. E daí o Chico foi para a Holanda e ele trouxe junto. E depois o Francisco aqui, meu irmão. E depois ele deu para mim aquela imagem. Qual é a sua mensagem para a próxima geração? Então eu acho que a pessoa precisa ter fé em Deus. Até porque hoje tem tantos outros caminhos, né?
que não buscam Deus. Então, eu acho que é preciso ter fé e praticar a fé, praticar o que a nossa igreja, como católicos, pede